Aqueles que amam a leitura da palavra de Deus, vamos estudar aqui a Bíblia no livro de São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 26, do versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que eu traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Versículo 48. E o que eu traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Esse foi Judas. Então eu quero falar sobre traição nesses versículos bíblicos. Judas trai Jesus. Mas quem era Judas? Foi um discípulo de Queriotes, uma cidade de revoltosos, uma cidade de revolucionários radicais, que muitos chamavam até de terroristas, que não aceitava a dominação de Roma e se revoltava sempre contra, fazendo emboscada aos romanos. Judas agora é chamado para seguir a Jesus. Então Judas teve 3 anos para aprender com Jesus. Ele viu coisas maravilhosas, ele presenciou milagres extraordinários, ele aprendeu com Jesus muitas coisas, mas ele traz Jesus. Judas viu Jesus multiplicar os pães, alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, de 5 pães e 2 peixes. Jesus orar e abençoar. Ele viu Jesus ressuscitar mortos, como a filha de Jairo, de 12 anos, como Lázaro, que estava morto há 4 dias, milagres extraordinários. Então ele viu cegos ver, paralíticos andar, ressecados e leprosos ser curados. Ele viu a grande obra de salvação de Jesus. Jesus tinha ele como amigo, como filho, como irmão. Quando Jesus manda no capítulo 10 de Mateus o discípulo evangelizar, ele deu poder também a Jesus para expulsar demônios e curar enfermos. Jesus, no momento que ele foi ensinar a humildade, ele pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos, inclusive lavou os pés de Judas. Quando ele falou: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar e voltarei para levar vocês comigo, para que estejais onde eu estiver, ele também falou com Judas. Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele falou com Judas também. Jesus tinha um grande amor por todos os discípulos, mas Judas foi um traidor. Por quê? Porque tem alguns adjetivos, algumas qualidades que o traidor carrega consigo, que é o egoísmo, é o pensar só em si mesmo, é não pensar nos outros nem na coletividade, é pensar só nas suas benesses, nas suas vantagens. Judas era assim. Ele segurava a bolsa de ofertas, e João o qualifica como ladrão, como avarento. Essa é uma das qualificações do traidor. Judas andou com Jesus, viu milagres extraordinários, dos grandes milagres que Jesus fez dominando a natureza, como acalmando o vento e os mares, contra as enfermidades, curando todas as enfermidades das pessoas, de todos os tipos de enfermidade, contra a morte, ressuscitando várias pessoas da morte. Ele viu o que Jesus era. Amigo, tratou como amigo sempre. Então a traição, ela dói, ela fere, ela causa problemas catastróficos e psicológicos de várias vertentes, porque o traidor geralmente é uma pessoa próxima. O traidor não é uma pessoa anônima e nem inimiga, é uma pessoa próxima de você, um parente, um da sua família, um amigo próximo de você, um amigo íntimo. Geralmente ele conhece você, conhece suas fraquezas, as suas forças, e ele trai. E ainda a decepção é grande, você fica perplexo, fica atônito, você é surpreendido e você fica sem chão. Precisa ter estrutura para buscar a Deus diante dessa decepção. A decepção é muito grande. Judas foi o traidor de Jesus. E a traição traz consequências. O que aconteceu com
Joaquim José da Silva Xavier, em 1792, ele foi enforcado no Rio de Janeiro em praça pública, vítima de uma traição. Tiradentes, ele se revoltou contra a cobrança de impostos da coroa portuguesa ao Brasil. O Brasil era explorado, tinha que altas cargas de ouro ser mandado para Portugal, vários impostos para Portugal, uma verdadeira exploração. E aí, quando a rainha de Portugal colocou lá o Visconde de Barbacena em Minas Gerais, instituiu a derrama, que quando não se conseguisse a cota de imposto, a população tinha que completar e mandar para Portugal. Então, estava revoltado e juntou José Joaquim da Silva Xavier, o Alfred, dentista Tiradentes, com outros amigos, outros revolucionários, começou a trabalhar para depor o Visconde de Barbacena e criar a independência do Brasil de Portugal. Tudo estava indo bem, mas ali tinha um cara que pensava em si mesmo, que era Silvério do Reis. Silvério do Reis pensava em si mesmo, em ter benesses, receber recompensa do governo português. Dinheiro, casas, perdão da sua dívida, título. O que ele faz? Ele sai e delata Tiradentes e o seu grupo. Ele vai trair o grupo. E o que acontece como consequência disso? Tiradentes foi preso, julgado, e ele foi morto no Rio de Janeiro, enforcado, e foi esquartejado, e o seu corpo foi colocado nas estradas e a sua cabeça não estaca. Tiradentes morreu vítima da traição de Silvério do Reis. Mas só que a traição, o traidor, leva essa picha para o cemitério, para o sepulcro. Essa picha de traidor não sai nunca. Entra para a história Tiradentes como herói nacional, herói da pátria. Comemorado o seu dia no dia 21 de abril, feriado nacional, e o seu rosto na moeda de 5 centavos. Tiradentes é lembrado como herói, aquele que deu a vida pelo Brasil, para a independência do Brasil. Mas Silvério do Reis morreu como traidor. Ele está na história como traidor, morreu como traidor. Ele foi até fugir do Brasil para Lisboa, voltou depois e levou essa picha de traidor, porque essa picha de traidor não sai. Como Judas é lembrado como traidor, no sábado de aleluia, ele é queimado na rua como traidor. A sua estátua é cremada, a sua imagem queimada, tocado fogo, soltam fogos. E todo mundo, essa picha pegou em Judas, porque Judas traz Jesus. Então essa picha de traidor é levada não sai, ela gruda como visco. É incrível isso, porque o traidor ele tem qualidades de avarento, de egoísta, que só pensa em si. Hoje tem muita gente traindo os princípios do Evangelho. Pessoas que só pensam em si. Pessoas que acumulam, mas não ajudam o seu semelhante. Contam as suas vantagens, mostram as suas grandezas. Enquanto outros estão lá morrendo de frio, de fome, sem ter onde morar. E Deus vai cobrar isso da humanidade. A falta de coerência com o Evangelho de Cristo. De coerência com os ensinamentos de Cristo. Mensagens falsas sendo pregadas de púlpitos. De pessoas que estão querendo tirar proveito do Evangelho e usar Jesus para se enriquecer. Ou tirar outras vantagens como fama e tudo mais. Vai ser cobrado. É traição a Jesus. Aos princípios do Evangelho. Jesus vai cobrar. Então a traição é muito triste. Porque ela é amarga. Ela traz tristeza, decepção e até morte. Judas traz Jesus de forma, por dinheiro, por 30 moedas de prata, ele vai procurar as autoridades romanas e traz aquele que veio trazer a salvação, aquele que veio trazer melhoria para a sociedade. Não era o que ele pensava de Jesus, que ia ser um revolucionário, um general que ia libertar Israel do domínio romano, do Império Romano. Jesus veio fazer uma coisa muito maior que ele não compreendeu. Foi salvar a humanidade para Deus e dar vida eterna ao homem para sempre. Você deu valor a cada pessoa que ele falou, como a mulher samaritana. Ele falou da vida eterna, da fonte da água da vida que jorra para a vida eterna. E falou com Nicodemos da sua missão, que Deus veio aqui e enviou seu Filho do mundo para salvar o homem perdido. Para salvar aquele que se havia perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como ele falou para Zaqueu, na casa de Zaqueu, que veio salvar o homem perdido, que também é filho de Abraão. Judas presenciou tudo isso, mas nada disso comoveu a sua alma. Ele traz Jesus por 30 moedas de prata. É triste e lamentável. Trocar o reino dos céus por migalhas. Nada nessa terra iguala ao valor imensurável
do reino do céu, do tesouro no céu. Jesus falou, não acumuleis tesouro na terra, mas acumuleis tesouro no céu, porque lá o tesouro permanece para sempre. Traz Judas, Jesus, apesar de ver tudo que Jesus fez, de testemunhar tudo que Jesus fez, ter o amor de Jesus, o abraço de Jesus, o carinho de Jesus, nesse momento de angústia. Ele já tinha ceado com os discípulos, ele é preso, com anuência, com o consentimento, com a ação de um dos 12 discípulos, que foi Judas. Ele representa aqueles que traem os princípios do Evangelho, aqueles que aceitam Jesus, mas logo blasfemam de Jesus e seguem outros caminhos. E vou ler o texto mais uma vez. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo, o que eu beijar esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te salvo, Rabi, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Jesus chama de amigo no momento mais difícil e crucial que ele está sendo traído. Ele nos ensinou o caminho do perdão, mas que a traição dói muito e tem consequências revoltantes. As consequências da traição e a tristeza. Que possamos ser coerentes com o nosso Deus, não trair o nosso Deus, mas ser firme e coerente com as suas verdades. Que Ele nos ajude a manter a nossa fé inabalável nele e aprender com essa lição de Judas, que fez esse ato, depois com remorso, colocou uma corda numa figueira e se enforcou, e a sua morte foi trágica e cruel. Diz que as suas entranhas se derramaram, porque ele sentiu remorso por ter traído por 30 moedas de prata. E que Deus nos ajude a combater a avareza, aqueles que amam exageradamente dinheiro e bens materiais acima da verdade de Deus. Deus nos encaminhe para a sua verdade, junto com o nosso Cristo Jesus, arruma a salvação e a vida eterna. Amém, Jesus. Fique com Deus e Deus abra a vossa mente para absorver esse ensinamento bíblico em nossos corações. Amém.